Deus, Nova Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus, todos os judeus, só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazei muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje nós estamos festejando Santa Escolástica. A liturgia faz memória a essa santa que foi irmã gêmea de São Bento e que nos traz a vivência de uma frase muito profunda. Santa Escolástica dedicou sua vida ao amor. E, traduzindo isto numa frase, a frase vivida por ela é: quem ama mais, pode mais. E esta frase, alinhada ao Evangelho, o Evangelho que a liturgia nos traz hoje, nos ensina muito sobre como proceder, como devemos viver a nossa vida cristã. O amor, primeiro a Deus, e na sequência a nós mesmos e ao irmão, precisa ser o balizador da vida cristã. Precisa ser o nosso grande testemunho
ao nosso Deus. E é nisso que nós devemos ser reconhecidos, pela quantidade de amor que colocamos em todas as nossas obras, desde as mais pequeninas, como as obras que a gente é capaz de fazer e que salta aos olhos dos outros. Busquemos viver isso, busquemos viver o amor. E o amor, ele está intimamente relacionado com a vida em comunidade. O Salmo vai dizer: quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Nós precisamos buscar esta convivência fraterna na casa de Deus, deixando que Ele faça da nossa vida também a sua casa, pois o Espírito habita em nós, que a gente não impeça a ação do Espírito em nossa vida, que a gente possa, sim, refletir o amor e não fazer como os fariseus. A palavra mostra que os fariseus, eles, devido a tantos preceitos, tantas tradições, tantas coisinhas que precisavam observar, eles acabavam esquecendo do essencial, da lei que Deus nos deu, os mandamentos, para viver naquelas amarras, naquelas construções humanas que Jesus bem diz, nas tradições. E aqui a gente percebe que Jesus não está criticando as tradições, mas Jesus está abrindo os olhos deles e nosso também, para que as tradições humanas não sufoquem a graça de Deus e o mandamento do Senhor, pois nós vivemos para cumprir com aquilo que Deus nos determina. E isso não é substituível nem negociável. E entra uma grande percepção da nossa parte. Quantas vezes nós também fazemos como os fariseus? Nós criamos metodologias, criamos adornos, criamos coisas aparentes, fazendo algumas coisas, exigimos que os outros façam como nós, mas esquecemos efetivamente de estar na casa de Deus, de o amar e de amar e acolher o irmão. Um exemplo muito claro, a gente julga a roupa que o irmão vai à Santa Missa. A gente julga que determinada pessoa está ou não com o véu. Se aquela pessoa fez o em nome do Pai quando passou na porta da igreja. Veja, não há nada de errado em nós fazermos isso, muito pelo contrário. Isso é uma manifestação da nossa fé e do amor que nós temos a Deus, essas coisas externas. Mas isso não pode substituir o mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não podemos esquecer de acolher o irmão que vem. Nós nem sabemos a história dele, talvez ele está no início da caminhada. Não adianta colocar muita carga em cima de um animal de transporte que ainda não pegou o ritmo, a força. Ele não vai suportar. Ele vai desanimar, vai cansar e vai desistir da caminhada. Que a gente possa pedir, então, esta justa medida ao Senhor. Que Ele nos dê o discernimento de sermos caminho para a casa dele.
tanto para nós quanto para o outro. E viver como Santa Escolástica bem nos testemunhou. Quem ama mais, pode mais. E aqui é o amor a Deus que é irradiado na vida do irmão. Querido Jesus, hoje nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que substituímos preceitos e tradições pela vossa lei, vosso mandamento, pelo amor que devemos ter a ti, a nós e ao próximo. Por misericórdia, Senhor, dai-nos a graça da conversão. Fazei-nos cada dia mais parecidos, semelhantes com teu coração, para que isso se cumpra em nossas vidas. E sabendo das nossas necessidades, e que a nossa necessidade é estar sempre contigo, nós te suplicamos. Fica conosco, Senhor. Fica conosco para bem vivermos conforme o que tu desejas. Fica conosco para lhe sermos fiéis. Fica conosco para que nós recebamos e deixamos viver em nós o teu Santo Espírito. Amém.